Fala pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Top Demais. Hoje é a nossa 23ª edição. Nós temos sempre a agradecer a Deus, porque tudo no início tem sua dificuldade e graças a Deus aos poucos nós estamos caminhando. Hoje já é a 23ª edição e hoje nós estamos recebendo aqui meu amigo, parceiro, irmão em Cristo, Alfredo Enquefels. Mais difícil esse nome, mas enfim. Ele é formado em gestão financeira e vai falar hoje sobre finanças, empreendedorismo e cristianismo. Gente, isso é um tema muito importante, por quê? Porque a gente mais vê no dia a dia a pessoa seguinte, a pessoa perdeu todo o rumo da sua situação financeira e quando você vê a pessoa está devendo tudo, né? Então o que acontece? Essa questão financeira é muito importante, a pessoa saber administrar o que ganha, que muitas das vezes a pessoa quer gastar além do que ganha, ou seja, quer dar um passo maior que a perna. Então hoje, esse tema é de grande importância, porque vai te ensinando, vai estar mostrando essa questão de como você saber administrar o que você ganha. Alfredo, meu amigo, seja bem-vindo, a casa é sua, o pessoal está curioso em saber sobre essa questão financeira, que é muito importante, porque muitas das vezes, igual eu falei, né, a gente, assim, às vezes o brasileiro hoje, às vezes não, o brasileiro, grande parte do brasileiro está no vermelho, por quê? Por falta de saber administrar o que ganha. Gasta demais quando vê, as coisas não acontecem, quando você vê está no vermelho, está devendo um, está devendo outro, enfim. Então o povo está curioso para saber como faz essa questão de você saber administrar a sua questão, as suas finanças. É verdade, viu, Robert? Hoje em dia, esse assunto de gestão financeira, no Brasil, ele tem muito espaço e tem muito espaço para crescer ainda, porque nós ainda temos pouca sabedoria para lidar com finanças. Se a gente dá uma olhada na nossa educação, né? Há alguns anos atrás você não tinha matéria sobre finanças na escola, na faculdade. Se você não fizer um curso específico, né, de administração ou de gestão, a maioria dos cursos superiores não falam sobre isso. Então a gente tem muito espaço para crescer ainda. Mas quero te agradecer pelo convite de participar, é uma honra estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto, que eu penso que a Bíblia, né, tem muito ensinamento sobre isso, ela é riquíssima. Então eu gosto de juntar esse assunto aí, finanças, com empreendedorismo e também o cristianismo. Se a gente seguir ali os princípios que Deus já deixou lá na Bíblia para a gente tende a colher bons frutos nessa área da gestão financeira. Na verdade, eu falo que a Bíblia é o livro, né? É o livro. Então, assim, pela Bíblia a gente tira muito, ou melhor, tira tudo da Bíblia. Então, eu sempre falo que se tudo, por exemplo, você falou uma coisa certa, antigamente não tinha essa questão financeira nas escolas. Hoje, quer dizer, na faculdade já tem essa questão financeira. Mas se houvesse uma questão financeira desde lá da quinta série, a pessoa ter saber administrar, saber usar realmente o dinheiro, nós hoje, com certeza, nós não teríamos um país tão assim, endividado pelo povo. Porque não tem. Pessoal, quando? Porque é o seguinte, nem todos chegam à faculdade. Sim. Então aí você já vê que a situação já fica caótica. Se desde a quinta série você tem uma matéria que fala sobre finanças, coisa toda, meu irmão, nós não teríamos um país totalmente endividado pelas pessoas. Então, sua colocação é muito importante. Uma pena que igual... Falta de conhecimento, né, Robert? E eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Se a gente pensar assim, dos pais, de aprenderem mais e poderem ensinar seus filhos. Então, começa em casa também, porque o que a gente replica na nossa vida normalmente é o espelho do que a gente aprendeu em casa, né? Também o governo e a sociedade como um todo, né? Trazer esse encorajamento, trazer essa capacitação, seja no ensino fundamental, no ensino médio e nos cursos superiores, né? E eu diria até também que é um tema que pode ser mais bem explorado até dentro da igreja, porque como a Bíblia é riquíssima de conteúdos nesse sentido, né? Por que não trazer mais pregações, mais cursos, mais ensinamentos? Eu sei que já existe sim um movimento muito forte, né? Tem muitos autores, tem muitos pastores que pregam sobre esse assunto, mas eu também penso que ainda temos muito a crescer. Algo mais, né? Algo ainda mais. Dá para falar mais sobre o assunto. Realmente é algo que você fala assim, a igreja ali é onde concentra muitas pessoas
e usando esse espaço, esse tempo, né, de estar falando sobre isso, seria importante realmente de haver essa introdução maior nas igrejas. Porque eu torno a repetir, porque ainda mais início do ano que sempre fala sobre a questão financeira, né? Aí vem IPTU, PVA, Sim. escola, enfim, aí o pessoal sempre fala essa questão de os apertos que a pessoa está, só início do ano não é justificável, né? O ano inteiro a gente gasta Você dinheiro, a entendeu? gente recebe e gasta, né? Você entendeu? Então tem que ser constante realmente e puxar na cabeça da pessoa a questão financeira, como saber. E isso realmente é uma coisa, igual você está falando, Alfredo, estar inserido mais nas igrejas seria de grande importância mesmo, né? E ali o número de pessoas é muito grande, né? E ali falar sobre a situação financeira. Importante. Alfredo, eu até falei anteriormente, a matemática em si, rapaz, a área financeira, exata, rapaz, meu Deus do céu, que tem difícil, você entendeu? Eu até falei, na administração de empresa, eu estava no 4º período, eu falei, nossa, eu vou desistir desse curso, porque tem financeiro, tem isso, tem aquilo, enfim, mas venci. O que levou você a ir pro lado da gestão financeira, essas coisas todas? Eu já fui o contrário, né, Robert? Assim, eu sempre tive facilidade com finanças. Então, né, desde ali na turma, né, de rua, que a gente tinha churrasco, por exemplo, era eu que calculava, pegava o dinheiro de todo mundo, fazia as compras e normalmente a conta fechava direitinho. Na época que eu ainda frequentava mais bar, né, a gente ia muito para bar e eu que ia pegando ali a parcial de cada um. Chegava no final, pagava. Esses dias eu estava brincando, eu nunca tive que botar dinheiro do meu bolso, porque a conta não fechou, né? E também fui tesoureiro de igreja, eu me formei em gestão financeira na PUC em 2009, né? Numa turma que tinha lá 30 pessoas que tem que gostar de números, né? Porque se elas estavam lá estudantes, bem que você fez administração, não gostava, né? Mas a maioria lá gostava. E eu fui o tesoureiro da comissão de formatura. Então, assim, eu sempre tive essa facilidade. Me lembro até de uma história engraçada que, quando eu era muito novo, minha tia me levava para ir para o Mineirão, para entrar com os jogadores. Tinha uma amiga dela que tinha um bar lá, então a gente ficava lá no bar. No intervalo que dava aquele pico, a gente ajudava lá, né, pegando refri, entregando ali pro pessoal. E aí, numa confusão lá, não sei o que aconteceu, eu fui parar no caixa mesmo. Eu tava pegando dinheiro da galera, entregando as fichas. E aí, quando assustou, o dono do bar olhou assim, gente, o que esse menino aí não tem nem 10 anos e tá cuidando do dinheiro, né? Mas, então, assim, eu sempre tive essa facilidade e me vi envolvido na vida pessoal, né? Não de uma maneira profissional. E aí, tanto é que quando eu estava no 3º período de design de produto na UENG, então você falou aí que, né, na administração você até levou até o final, mas você não gostava muito. Eu descobri que não tinha nada a ver comigo. E aí lá era público, né? Então não pagava, me esforcei para passar na prova lá, mas o curso realmente lá dentro eu descobri que ele não tinha a ver comigo. E aí eu descobri esse curso de gestão financeira na PUC, tomei a decisão, fiz minha matrícula lá e nem olhei para trás. Nem tranquei minha matrícula, deixei jubilar lá. Acabou, ele rachou. Deixa outro que quer estudar, fazer design de produto, nasceu para isso, ele faz. E aí eu fui para a PUC, considero que foi uma das melhores decisões que eu fiz. Eu falo que, assim, a administração me deu assim, muita luz que só não gostava realmente das matemáticas, dos números, economia, eu só gostava. Mas sim, até que a administração em si deu uma visão boa. Tem mas outras áreas. Você entendeu? Me deu uma visão boa, mas só quando chegava na economia, contabilidade. Meu Deus do céu, era só Jesus na calma, dá até. Não, e a dia de prova, eu vou te falar com você, viu? Misericórdia. Eu era acordando as madrugadas pedindo, Deus, ilumina lá, abre minha mente, porque vencemos. Me fez lembrar que no ensino médio eu vivi 2 fases por causa dessa facilidade com os números, né? Teve uma época que eu passava cola, já fiz até prova para amigo, para ajudar ele a passar de ano. Então eu tinha tanta facilidade com matemática, eu fechava com quase 98, 97 em 100. Fazia a prova assim muito rápido e aí usei mal o meu dom para ajudar. Eu não estou incentivando a fazer isso não, viu, gente? Ajudei erroneamente no início. E depois eu falei assim, cara, eu tenho habilidade, então deixa eu pegar essa turma aqui e dar uma aula particular para eles. Eu dei aula particular na 7ª série para alguns amigos, ensinei para eles ali.
cobrei um dinheirinho lá ó. e ajudei eles aí da maneira certa, né? Não, porque muitas vezes acontece, por exemplo, a minha irmã fez administração comigo, fez pós-graduação em marketing comigo, fizemos direito, né? Por exemplo, então sempre estudamos juntos. E, por exemplo, ela sempre teve uma facilidade na área de matemática, exatas, ela, né? Eu não conseguia entender com professores. Mas com minha irmã, quando era semana de prova, eu sentava com ela, me explicava tudo, aí eu captava, Entendi. eu conseguia. Então, muitas vezes é o seguinte, o aluno, às vezes, não tem aquela aquele, não é medo, mas que receio de perguntar ao professor, aquela coisa toda. Então, assim, como você dá não aula... encaixa com o professor também, você né? entendeu? Não encaixa. O jeito de ensinar do professor. Tem uma didática que é coisa toda. Então, quer dizer, com os alunos, com o outro aluno, você... Que é igual. É igual. Então, o pessoal já cria aquela barreira, né? Sim. Porque muitas vezes a gente mesmo cria uma barreira, pô, aluno, professor. Então, você tem a sua dificuldade, mas acaba que você não vai perguntar tanto, porque de repente o professor vai achar, pô, esse cara é burro, né? É. Enfim. Então, quer dizer, como é aluno com aluno, então já tira uma barreira, facilita já até a mente, né? Eu, igual com minha irmã. Ela me ensinava, eu chegava, por exemplo, ao sábado, passava tudo para mim, e rapidinho eu conseguia captar. Assim, ó. O importante é pedir ajuda, né? Naquela área que a gente não tem facilidade ou não domina, né? Humildade, né? Já vi falar que humildade precede a honra, né? Isso aí. O que acontece? Com a humildade de pedir, conseguimos formar. Alfredo, você está com uma pergunta aqui, meu amigo? Mas eu falo que é isso aí, é isso mesmo. Eu falo que eu cheguei no quarto período, eu falei assim, vou encerrar esse negócio, vou encerrar. Mas eu falei, graças a Deus que eu não encerrei, que foi bom sim. Tem outras matérias. Tem outras matérias. E acabou que eu comecei a aprender outras matérias, como administrar, como abrir empresa, isso e aquilo. Gestão Enfim, de pessoa. gestão de pessoa. Então foi, sim, foi excelente, entendeu? É possível trabalhar com o que ama e ganhar dinheiro ao mesmo tempo? Que às vezes a gente fica naquela dúvida, poxa, eu gosto disso, quero trabalhar com isso, mas será que isso dá dinheiro? Será que isso vai ser propício? Então eu pensei muitas vezes, eu mesmo já tive já pensei em algumas questões de fazer isso, eu gosto, mas será que vai dar dinheiro? A gente sempre tem essas dúvidas, né? É normal, ainda mais o jovem quando está começando que dá os 18 anos, 19, já tem que ingressar no mercado de trabalho, a pessoa quer fazer algo, mas de repente fica naquela dúvida. Será que você vai me bancar, né? Vai dar para bancar o estilo de vida que eu quero? Comprar uma moto, um carro, as coisas tudo. Você acha que... Ô Robert, eu tenho certeza que dá, porque eu vivo isso na prática hoje, né? Embora já tenha vivido esse dilema também, já me vi trabalhando em uma área que eu não gostava tanto, dava o meu melhor e até era bem remunerado para isso, mas não me sentia realizado. Então, assim, eu posso afirmar e acredito mesmo, com crença assim, dos ensinos de Deus mesmo, que Deus ele pode trazer provisão para nós da maneira que Ele quiser, em qualquer área, né? Se a gente pensar, qualquer área que você pensar aí, tem alguém sendo bem sucedido, né? Tem gente sendo bem sucedido com podcast, tem gente sendo bem sucedido empreendendo, tem gente sendo bem sucedido, às vezes, numa carreira pública, né? Fazendo um concurso público. Então, eu creio que é possível juntar as duas coisas. Hoje eu empreendo, eu tenho a minha empresa, eu faço o que eu amo, então eu ajudo outros empreendedores justamente aqueles que não têm muita facilidade a fazer a gestão financeira ou precisam de apoio porque não conseguem contratar pessoas, né, e capacitá-las para cuidar das finanças da empresa, e a gente ajuda elas. Então eu me sinto muito realizado usando esse dom, né, que Deus me deu para ajudar outras pessoas e sou bem remunerado por isso. Então eu acho que tenho certeza que é possível sim juntar as duas coisas, né? Propósito com o resultado financeiro. Eu falo, você fala em questão empresária, eu trabalhei logo quando eu comecei a trabalhar, trabalhei numa fábrica de biscoito, né? Fui acabou fechando, venderam na ocasião para Imoré, a fábrica. Uhum. Enfim, a fábrica era enorme. E só a questão financeira é tão importante para a empresa, rapaz, que as coisas, se não for levado a sério, a empresa tende a falir, né? Quer dizer, aconteceu nessa fábrica, né? A fábrica era imensa, era até aquela, tem hoje o Oiapoque do Dourado, a antiga fábrica de Tortorella ali,
Trabalhei lá, eu era... Não da minha época a fábrica não, Não, mas não a sei. Oiapoque Você Dourado eu conheço. Era foi sabe comer não. Mas ali era... Mas era o Oiapoque, ali era uma grande fábrica, de biscoito, tortorella, trabalhei lá, com office boy na época, né, 19 anos. Então é o seguinte, a fábrica era imensa, mas por quebrou. Questão financeira, começou a dever muito, protesto, aquela coisa toda. Sim. E acabaram vendendo a fábrica para biscoito e mulher. Talvez a preço de banana, né? Para pagar as dívidas que tinha com... Estava totalmente endividado, né? E eu falo assim, Robert, mesmo se você fizer uma gestão profissional hoje, já não é fácil empreender. Né? Empreender, as estatísticas do Brasil mostram que a maioria das empresas não sobrevivem aos 2 primeiros anos. Então, assim, né, é difícil empreender no Brasil, tem a parte tributária, tem a parte burocrática, tem muitas dificuldades já em si. Se não tiver profissionalismo e gestão, cara, eu falo assim, é a mesma coisa que jogar na loteria. De 1 em 1 milhão, 1 em 1 milhão e olha lá. Entendeu? E olhe lá. E é uma pena que a fábrica, na época o seu Cornélio, que era o proprietário, história maravilhosa, entendeu? Ele começou com uma padaria, ele tinha uma padaria, ele fazia com biscoito quebra-quebra, que tinha, enfim, o quebra-quebra era o carro-chefe, Então eu vendia tanto, que depois de uma padaria, construiu ali, foi construindo, fez um prédio enorme lá, era o carro-chefe. E depois, rapaz, você vê que tudo foi indo para água abaixo, tudo que conquistou. É difícil, né, falar onde que foi que errou, porque até pelo que você está contando da trajetória, em muitos momentos ele acertou, né? Porque conseguiu crescer, dar o próximo passo, estava dando certo. Muitas coisas podem influenciar, uma delas é a gestão. A gestão financeira, ela pode... Você cresceu demais, mas quem às vezes não conseguiu, né, se adaptar à nova realidade e a conta não fecha. No início ela pode até pegar um dinheiro a mais com o banco, ela usa lá o cheque especial e aí trazendo para finanças pessoais também, quem gasta mais do que ganha, né? Vai pegar empréstimo, vai pegar, mas chega uma hora que não dá, é onde a empresa quebra, porque aí ela não consegue pegar mais crédito, a conta já não está fechando há muito tempo, ela trava, não consegue mais comprar produto para produzir mais ou para revender, não consegue pagar fornecedor, perdeu a credibilidade, né? Perdeu aí ela tava. A gente fala que quebrou por causa disso. É como se a engenharia... A engrenagem não tivesse batendo uma na outra. Não tem jeito de andar mais. E você falou que alguém tem que pagar a conta, né? O que está acontecendo no nosso Brasil que agora, alguém irá pagar a conta aos idosos que alguém roubou, né? E eles falam que pai, filho feio não tem pai, né? Então o que acontece? Então, de qualquer forma, eles vão estar recebendo e alguém vai pagar a conta, né? Sim. Quem vai pagar a conta? Com certeza seremos nós, né? No caso, da situação. Mas eu falo, Alfredo, que, por exemplo, a fábrica lá na ocasião, você tá a fábrica, e lá eu trabalhei quase 2 anos lá, passamos por... Entrei na crise e acabei que saí na crise, entendeu? Eu vendi a fábrica, a coisa toda, mas para mim foi uma experiência, 9 anos, entrei lá como office boy, foi uma experiência até bacana, boa. Mas eu faço o seguinte, porque aquela má gestão financeira ali, aí quando viu, um começou a roubar, o outro... Questão familiar. Entendi. Entendeu? Questão familiar, porque todos os familiares foram estar... assim, roubar... não tem outra palavra que não seja roubar, né? Entendo. Porque se a pessoa começa a fazer um desvio aqui, desvio ali, e as coisas começam a não bater a conta, fechar a conta não começa a bater, se não começa a bater, já começa a entrar no vermelho, tem que pagar os fornecedores, protesto, é o que aconteceu, né? É uma pena que quando mudamos para o Dourado, eu era pequeno, então eu vi aquela trajetória lá, que foi tudo acontecendo, então você viu que teve tem uma história, né? Depois você vê que a história tudo desmoronar. Sim, é muito ruim, né? Deixa um legado péssimo. Péssimo, entendeu? Vamos falar que uma empresa que quebra, ela é ruim para o país como um todo, né? Nosso país, ele é movimentado pelas pequenas empresas, né? As pequenas empresas, entendeu? Se a gente pegar em números, nós temos muito mais, né, pequenas empresas do que as grandes e as gigantes. E quando uma empresa quebra, você tem ali
cliente que não vai comprar mais dela, você tem fornecedor que não vai prestar mais serviço para ela, você tem os funcionários que vão perder a renda, suas famílias também, o imposto que essa empresa gerava já não vai gerar mais, fora ali as consequências disso, né? Corrente é uma corrente ruim. Uma corrente, você vê que um fechou ali, mas você vê atrás daquele fechou ali, são vários que vêm atrás, é o contador que... Quer dizer, O bom é que o contrato também é verdadeiro. Quando a empresa prospera, né, ela dá mais emprego, ela arrecada mais imposto, o dono se remunera melhor. Então, viver o ciclo virtuoso também é possível. E é o que move positivamente a economia. Verdade. E em volta vem todos, né? Igual a ocasião que essa lá, que é a Fiat Automóveis, tem um burburinho, tem um... Eu ia sair daqui, não sei se uns anos atrás, ia sair daqui. Eu lembro de uma história assim. Então eu falei, nossa Deus, se sair daqui, olha... É péssimo. Nossa Deus, porque ali é o seguinte... Pro município, pro estado. Você entendeu? Por todos. Porque ali é o seguinte, ali na Fiat, ali você pega ali, tudo tem em volta dela, não só em Betim, como que em Contagem, como em porque a região toda ali, grande parte fornece. Muitos funcionários, muitas empresas que prestam serviço de maneira continuada, é toda uma cadeia, né? Uma cadeia, que está ao redor da Fiat. Eu falei, nossa, misericórdia, isso não pode acontecer, mas graças a Deus, acertaram os ponteiros, foi só, graças a Deus. E, ô Fredo, aqui, tem problema misturar finanças pessoais com empresariais? Tem, demais, tem muito. Você mencionou aí o dilema da empresa familiar, né? É muito comum também no Brasil, a maioria das empresas tem essa característica familiar né? E eu até mudei uma percepção minha em relação a isso, né? Até com um conselho de um consultor mais sênior, que ele me falou assim, ó, não é errado a empresa ser familiar. O errado é a empresa ela não ser profissional, conta, né? Ela ser amadora, entendeu? Entendi. Hoje, nós temos no Brasil grandes empresas muito renomadas que nasceram de sociedade familiar, né? Então, o problema não é ela ser familiar, ela ser amadora. E misturar as finanças pessoais com a da empresa é um amadorismo. Então, por quê? Porque você precisa ter visão clara do resultado da empresa. Na verdade, são vários os motivos, né? Fiscalmente, você não pode misturar as duas coisas, senão você tem até problema na declaração de pessoa, né? Declaração de imposto de renda de pessoa física, perante o, né? Vamos dizer assim, o Estado, perante o governo, nós temos o CPF e o CNPJ, são duas pessoas distintas. Então, a conta bancária do CPF você lida com as finanças pessoais, a conta bancária da PJ você lida com as finanças da empresa. E para você ter uma boa gestão, você tem que ter essa clareza da separação e controlar, porque aí você consegue ver como é que está o resultado, né, realmente da empresa e ter certeza de que às vezes quem é o vilão é o próprio dono. Às vezes, principalmente em sociedades que são mais de um, né? Porque aí não tem essa distinção, então cada um vai tirando. O que você falou lá, tem uns que chegam ao ponto de roubar mesmo, é um problema bem mais sério, mas tem uns que não é nem no ponto de roubar, mas assim, eu tenho direito, meu irmão também tira, a fulana também tira, então eu também tiro. Aí vai cada um tirando. E a empresa fica em segundo plano. Às vezes o cara enriquece na pessoa física, mas a empresa tá lá. Daqui a pouco você mata a empresa porque você tirou dela mais do que podia. Mas sabe o que aconteceu? Foi na Tatuaré, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E olha que eu não conheço o caso lá a fundo, hein? Dois lá se enriqueceram, dois lá abriu a empresa. Um abriu a empresa, o outro não abriu. O outro chegou roubou mesmo, ele fugiu. Entendi. E a empresa foi pro brejo. Aí a tristeza maior que era o cabeça que fundou, né? Seu Cornélio, nossa Deus. Ele foi pego de surpresa. Aí acabou tentar de todas as formas levantar. Achei o administrador na época de São Paulo, especialista. Às vezes dá, viu, Robert? Mas tem hora que. Mas ali, pelo jeito que estava, era bem difícil. Tempo, né, muito tempo, as coisas estavam roubando. Quando chegou, já estava no poço mesmo, então não deu. Quer dizer, você falou aí, entendeu? Governança, profissionalismo. Não houveram. Assim, eu até entendo, às vezes, o empreendedor, né, que começou, ele não sabia, então ele, né, misturava,
Só que chega uma hora que a gente tem acesso à informação, a gente precisa se profissionalizar, né? De um modo geral, uma leitura particular. Eu vejo que o brasileiro ele é muito empreendedor, mas pouco empresário. É mais amador, né? E aí as coisas são diferentes. A característica de empreender, de ver uma coisa aqui, transformar aquilo numa oportunidade, fazer dinheiro e meter as caras e fazer dar certo, o brasileiro faz. Ele é criativo, ele não foge do trabalho, mas ele é pouco empresário, né? No sentido de, beleza, tá dando certo, então agora eu tenho que começar a juntar um dinheiro, porque pode ser que depois diminui um pouco. Eu preciso dar o próximo passo, então eu preciso me profissionalizar, me capacitar. E aí, né, ajustando já tem essa visão de empresário, né, de fazer as coisas acontecer e realmente crescer mesmo, assim, profissional mesmo, né? Sim. O brasileiro eu falo que a NASA tem que... a NASA tem que... O que eu vou falar que vocês devem ser investigados. Entendeu? Né? Tanta coisa que inventa, a coisa toda, mas às vezes inventa e vi que aquela invenção ali é o que você falou, né? Só que não tem o espírito de empresário, né? De fazer as coisas acontecer, porque cada coisa que você vê aí, rapaz, o pessoal fala, a NASA tem que... Você vê cada coisa, realmente a pessoa tinha que assim, ter esse espírito de empresário de fazer as coisas acontecer. Igual disso atrás, eu não sei se é verdade, mas deve ser. O cara inventou um negócio lá que o carro mover a água, que é a coisa toda. Eu falei, pô, que bacana, entendeu? O carro mover a água. Se for verdade, não sei. Sim. A internet tudo pode, né? Então, saber se é verdade ou não é mais complicado, viu? Ô, Alfredo, qual que é a importância do planejamento para o sucesso empresarial? Você até falou um pouquinho, mas Robert, eu acho que é muito importante porque, vamos pensar assim, todo negócio ele tem fases. Você pode ter um negócio que você está acabando de pensar nele e vai começar. Você tem um negócio que já está há alguns anos no mercado, você está precisando pensar o próximo passo. Então, assim, as empresas, de um modo geral, elas estão em diferentes fases, né? E planejamento é muito importante. Ninguém, por exemplo, se eu decidir viajar com a minha família, não vou simplesmente pegar o carro e sair daqui e já ir para algum lugar sem pensar que lugar que é, que dia que eu vou, onde que eu vou me hospedar, quanto que eu vou gastar. Pode ser que tem gente que faça isso? Pode. Os doidos da vida, né? Mas é mais difícil, né? Você precisa saber, né? Quantas vezes você vai precisar abastecer, se você vai de carro, se você vai de avião. Então, assim, são muitas variáveis. Pensar os gastos, você ver se você tem orçamento. E no âmbito empresarial, mais ainda, né? Então, se você vai abrir um negócio, é importante você estudar um pouco aquele mercado, fazer um bom plano de negócio, fazer um planejamento financeiro para entender quanto que você precisa investir no início do negócio, qual que é a sua perspectiva, em quanto tempo o negócio vai começar a dar lucro. Muita gente acha que você abre um negócio hoje, ele já 30, 60, dá resultado. Então, imagina, às vezes um negócio promissor, que você, assim, entrou às vezes numa área que é interessante, tem demanda, você tem um serviço bom, um produto bom, mas o negócio em si pode ser que ele precisa de capital de giro para o início. Aí você já entra sem dinheiro, já precisa tirar o dinheiro de lá para pagar as contas, né, pessoais, e aí você vai tirar um dinheiro que a empresa não tem, daqui a pouco ela não tem para pagar as contas, e aí você fica naquele ciclo vicioso do endividamento. Bola de neve. É o que gera o endividamento. Então, assim, planejamento, eu penso que você não vai acertar em tudo no planejamento, mas planejar é sempre melhor do que você só improvisar. Do que ir no improviso e lá na frente até a questão da administração, tem a pesquisa de mercado, que é tudo feito isso, já é toda essa situação, o tempo, que é a coisa toda. Porque muitas vezes a pessoa, eu já vi muito isso aí, principalmente lojas, né? Vamos abrir. Abre e às vezes a pessoa não teve aquela pesquisa de mercado, aí, até mesmo a questão do local, de onde vai abrir a loja, o local não passa ninguém. Aí a pessoa abre e depois fala, poxa, fechei porque não vim realmente. Você abriu no fim do mundo, onde não ia ninguém. Isso eu vejo toda hora. Tem uns lugares que eu passo assim, aí eu vejo aquela loja bem estruturada, vitrine bacana, produto bom, mas, cara, num lugar que eu fico pensando, olha, o pessoal vem aqui de carro, para na porta, vai sair de casa nem mosquito direto. passa. Pois é, e aí vou pegar um gancho nisso aí, se você me permite, Robert, porque isso que eu tô falando aqui eu aprendi a duras penas, tá?
Porque antes de formar em gestão financeira, eu tive um negócio em família que deu muito errado. Muito errado. E alguns dos erros que a gente cometeu, a gente não estudou o mercado que a gente entrou. Entramos sem dinheiro, ou seja, sem planejamento. E também dependendo já de resultado no curto prazo do negócio. E aí um ponto que você falou, a gente montou, e você não sabia disso, então eu sei que foi uma boa coincidência para trazer o exemplo. A gente montou uma baita de uma loja no Caiçara, em uma rua que tem um movimento de carro muito bom, mas é de carro, não é de pedestre, ela é de passagem. Por mais que tinha um estacionamento na porta, isso a gente só descobriu depois de anos lá, é uma rua de alto movimento. Mesmo que a pessoa veja a vitrine, ela não tem tempo de eu vou parar no impulso para comprar, entendeu? Então, assim, a gente escolheu muito mal o ponto da loja. Então, não é novidade falar que ela deu ruim, deu muito ruim. Nós quebramos, tivemos, né, problemas ali, as discussões em família, tivemos que lidar com isso depois, né, de anos. Então, assim, eu posso dizer que a importância... eu experimentei o jeito errado de fazer as coisas, né? Quando eu empreendi na EEC, aí eu já fiz diferente. Não, eu cheguei também a ter 2 lojas de roupa e uma de produtos da roça antes de fazer a faculdade de administração, né? Uhum. Todas as duas eu errei. Eu chegava a abrir, mas não era isso. Tem que fazer toda a pesquisa, ver a questão toda, igual essa questão que você falou. Sabe, tem muito fluxo de carro, mas só que esse fluxo, as pessoas às vezes não tem aquela questão, igual aqui em cima aqui, no bar aqui, na subida ali, é um ponto negativo. O pessoal já abriu diversos pontos ali e o pessoal não para. Porque, primeiro que não tem nem como parar também. Uhum. Então por aí você vai. Então o que acontece? Na loja que o pessoal abre, agora eles abriram lá um pet shop, né? Então Deus abençoe que dê certo. Mas eu vejo que tem essas dificuldades, né? Sim. E muita gente, às vezes, não tem essa visão. Vamos abrir pronto. E faz uma mega, foi essa semana. Gasta um baita de um dinheiro, de uma energia e... Totalmente. Você gasta muito. E essa semana mesmo eu passei, fui no Bahia, passei, vi uma loja bonita, bem estruturada. Não acolhi, rapaz, deu uma tristeza do coração, rapaz. Vazia, né? Nem uma mosca lá dentro. Entendeu? Eu falei, poxa vida, aqui, pelo momento aqui, a pessoa, aqui, abriu, primeiro que penso eu, a loja deve ser dela, o ponto. Talvez, entendeu? Talvez. E outra coisa é o seguinte, então assim, mas de qualquer forma tem os seus prejuízos, né? Sim. Mas na Covid é uma tristeza. Porque, vamos pensar aí, vamos falar de administração. Se o imóvel é dela, se ela alugasse para uma pessoa, ela no mínimo, sem risco nenhum, ela ia ganhar lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 de aluguel, entendeu? Quer dizer, seria então, bom. Mesmo sendo ela usando, esse negócio ela tem que dar no mínimo mais do que isso. Porque senão, não vale a pena. Tá tendo prejuízo de R$2.000, digamos assim. Quer dizer, 2.000... Só que o problema ainda maior é que se bobear, bota lá uns 20, 30 mil no início, né? Para começar. Ainda, normalmente, é difícil cair a ficha de que deu ruim, né? Então, se bobear, ainda busca mais empréstimo de banco e, no final das contas, ainda gastou os 30, não ganhou os 2 por mês e ainda sai com prejuízo lá com o banco, o governo. Aí fecha, aí já sai reclamando que o governo... Isso sai traumatizado, né? Porque querendo ou não quebrar, deixa seus... Sai traumatizado. Tem seu preço, não tem, Albert? Tem, né? Eu sei. Não, a gente sabe porque você tem os gastos, você teve prejuízo, então você já nem pensa mais. Eu demorei muitos anos para ter a coragem de empreender de novo. De ter esse igual eu vi um vídeo um dia, o cara falou assim, o cara ficou traumatizado. Você fica traumatizado. Ô Pedro, eu falo que às vezes, por exemplo, final do ano sempre falo sobre a questão financeira, né? O pessoal, os controles, começa a bater, aquele negócio todo, porque vem PTU, igual eu falei, a escola, por aí vai, né? Mas hoje a pessoa, por exemplo, se eu ganhar um valor X, o que a pessoa deveria fazer no caso? Por exemplo, que a pessoa sempre gosta de dar um passo maior que a perna, gastar mais do que, né? Igual eu sempre falo, comer giló e rotar caviar, né? Sim. Então, o que acontece? Viver uma vida que não permite a ela. Hoje a pessoa para ter uma vida tranquila, cegada, por exemplo, que ganha um salário mínimo, qual que seria um caminho mais para a pessoa ter essa educação financeira? Tá. Eu vou juntar um pouco que eu te falei que eu gosto do tema cristianismo também, né? Então,
para quem é cristão e acredita nisso, eu diria que a primeira parte do seu dinheiro devolve para Deus, consagra tudo que você tem, agradece a Ele pelo um salário mínimo que você tem e assume com Deus a responsabilidade de administrar bem os 90% que sobrou para você. Desses 90%, eu aconselharia também a pegar ali de 5 a 10% e investir para uma reserva, né? Para criar ali uma gordurinha para lidar com imprevistos, porque a vida é cheia, né, de imprevistos. Uma coisa simples, põe ali numa conta dessas contas digitais que rende um pouquinho, mas cria esse hábito de separar isso aí para você gastar menos do que você ganha. Para esse contexto de que quem ganha um salário mínimo, eu pegaria mais um pedaço. A terceira prioridade é investir nela mesma, em capacitação, para ela daqui a pouco ela conseguir uma oportunidade para ganhar mais e aumentar a renda, porque a gente sabe que no nosso país com o salário mínimo não dá para fazer muita coisa. Então, e vive com o resto que tem, né? É um tempo, pensa assim, é um tempo, daqui a pouco eu vou crescer, prioriza isso, né? Buscar se capacitar para ganhar a oportunidade de ganhar mais e mantenha no mínimo esse padrão. Devolve para Deus o que, né, o que é de Deus, o dízimo, guarda uma parte na reserva e continua investindo em você mesmo, porque né, você vai ter oportunidade de crescimento. Né? O nosso país é um país de oportunidade. Para quem quer mesmo, para quem trabalha, para quem se esforça, para quem corre atrás, e tem oportunidades no nosso país para crescer. Eu falo que o nosso país, Fredo, é um país que sempre tivemos em crise. Sim. Sempre nas crises vencemos, né? Então, às vezes o pessoal tem essa mania, porque o país está em crise, está isso e aquilo, olha que é a situação. Então, eu falo, quando a pessoa vem com esse lero, eu já falo, gente, eu desde criança, nosso país sempre teve crise. Eu faço o seguinte, eu sempre, é o que você falou aí, eu sempre corri de oportunidades, ou seja, é um curso que eu fiz, é um curso daqui, uma datilografia, uma informática, então eu sempre corri atrás para quê? Para mim, me fortalecer, porque eu sempre eu via o seguinte, quando eu comecei como office boy, eu vi que, eu não vi que eu ficaria minha vida toda ganhando um salário mínimo. Mas aproveitou, né? Eu fui menor aprendiz no Senac, ganhava uma bolsa lá mas aproveitei o estudo, a oportunidade que eu tinha. O primeiro estágio que eu tive foi numa contabilidade. A bolsa era pequena, mas você correu atrás. Lá, foi aprendido. Hoje o que eu sei de Excel, Robert, eu fiz 2 cursos de informática no decorrer da minha vida, mas o que eu aprendi de Excel foi com o contador lá desse estágio que eu fiz lá, o avançado que eu sei, foi lá. Quer dizer... Então, assim, imagina se não tivesse aproveitado essa oportunidade. E você olha para trás, dá graças a Deus, porque o pessoal tem essa mania de, porque isso, porque aquilo, de choramingar, mas não correr atrás de se graduar, alguma coisa assim. E com isso quem perde são eles próprios mesmos, né? Até o país perde, porque é um país que não tem pessoas realmente capacitadas, que não tem... Então o que acontece? Fica naquela questão que a situação de pobreza... eternamente, né? Eternamente. Infelizmente. Você entendeu? E o pessoal tem essa coisa, porque, eu formei direito, tem 3 anos que eu formei direito. Aí o pessoal fala, porque tá tarde, não, meu irmão. Nunca. Você entendeu? Então o pessoal tem essa questão sempre... Tarde é depois que morreu, aí não tem jeito mais não. Eu sempre falei, gente, tarde que você morreu, acabou. Aí tá tarde pra tudo, quer coisa toda. Então é o seguinte, enquanto você tá com vida, você tá respirando, eu vejo, por exemplo, quando eu comecei o direito, eu vi uma senhora de 83 anos, a senhora é até pedagoga, que é coisa tudo, iniciando medicina. Olha só. 83 anos. Legal. Então essas coisas te dão um estímulo. Sim. Eu nunca, eu graças a Deus, Alfredo, eu nunca vi barreira para me transpor e não conseguir os meus objetivos, né? Sim. Mas eu faço, quando você vê uma senhora de 83 anos... Começando um curso. Começando um curso. Podia ser qualquer um. Você está entendendo? Então, se dá um estímulo de você dar sequência, né? Para mim, assim, eu gostei porque me deu um estímulo, né? Porque eu já estava começando o direito, né? Mas eu faço, de qualquer forma, um estímulo que te dá para ver, poxa vida. Porque muitas vezes a gente vê, por mais que a gente vê o seguinte, que eu via, mas fazer direito, mas eu vi essa coisa comigo, mas eu fui a fundo. O problema é que esse que vê
e não corre atrás. E fica naquela mendigação, que é coisa toda. No vitimismo, né? Vitimismo, são os famosos vitimismo. Porque não está no nosso alcance, a gente não consegue mudar e a gente tem que focar naquilo que está. E parte de cada um, meu irmão. Cada um, você entendeu? E fala de fazer as coisas acontecer. Agora, se esperar terceiro, fazer besteira. Vai passar a vida inteira assim. Só no vitimismo, com salário mínimo. Igual você vê várias pessoas aí, se de passar, vi um senhorzinho, qual coisa deve ter mais de 70 anos, não sei, entendeu? Puxando um carrinho, catando reciclagem, coisa toda. Poxa vida, e aí vem na minha cabeça o quê? Porque um dia eu conheci uma senhora, que a senhora estava no sinal, a senhora de quase 70 anos, vendendo bares, coisas tudo, para quê? Porque a filha engravida, pô, o filho, né, para a mãe. Enfim, então, quer dizer, a dona trabalhando na rua, que acontece, em vez de estar custindo a sua aposentadoria, né, porque a senhora é humilde, quer dizer, muitas das vezes deixou eu trabalhar, mas tem o Luas, tem o auxílio, enfim. Mas tá ali vendendo bar para ajudar em casa, por causa da filha, porque engravidou, 2, 3 filhos, ela toma conta. E aí eu vejo esse senhor, mesma coisa vem na cabeça, o que acontece? Tá ali, por que será? Com certeza, para ajudar os filhos que tá lá, em vez de estar custindo uma aposentadoria, né? Eu falo que quando a pessoa chega à aposentadoria, às vezes já está com uma certa doença, que o salário todo já vai para os medicamentos. Sim. O que fazer, Alfredo, quando a conta não fecha? Isso é o grande dilema, meu amigo. Isso é o grande dilema de início do ano. O pessoal pega aquele desespero lá, fazendo as continhas lá, o jornal mostrando, o pessoal lá e não fecha, e tem que fechar. Se ele não consegue fechar, qual que é o segredo, meu amigo? Normalmente você tem duas possibilidades, ou talvez a junção das duas, né? Se a conta não está fechando, é porque a receita, né, ela está sendo menor do que a despesa. Então, talvez uma das primeiras coisas a buscar fazer é como que eu consigo aumentar a minha receita, né? Será que eu consigo fazer alguma coisa complementar para complementar minha renda? Será que eu consigo saber ali o que eu posso fazer para o meu negócio aumentar a receita? Ou se for na pessoa física, para eu ganhar uma promoção, ou galgar uma nova oportunidade, né? Para aumentar a receita. E, de outro lado, tem que cortar a despesa. Não adianta. Se a conta não fecha, se empresários e às vezes muitas pessoas que têm dificuldade de dar um passo atrás, né? De vez em quando. Porque às vezes você já veio de uma pegada que você conseguiu galgar, cresceu, aumentou renda, aumentou receita, o faturamento da empresa, mas aí veio um momento de queda, né? Da demanda, do faturamento. Então você precisa reduzir seu padrão da empresa ou padrão de vida, pessoal. Se você não tiver coragem para fazer isso, se acomodou lá naquele patamar e não consegue voltar atrás, às vezes você vai colher um fruto ou de quebrar a sua empresa ou de quebrar nas finanças pessoais, entendeu? E infelizmente o preço é mais caro, porque quando você quebra mesmo, aí você já não consegue pagar banco, não consegue pagar, né, fornecedores, nesse caso seu nome é negativado, você já entra num momento de situação emocional, de não ter nem ânimo para seguir em frente. Então, é muito melhor você dar um passo para trás hoje, para daqui a pouco você tá pertinho de dar 2 para frente, do que você ir postergando esse passo para trás e daqui a pouco deu ruim, e aí você foi 10 para trás, porque quando quebra, se recomeçar, você já tem um passivo, você já tem uma dívida. Devendo, para você começar tem que ter um outro valor para começar, já está em condições de não conseguir tem pagar crédito, o que está devendo, tem crédito. Tem cabeça às vezes para recomeçar. Eu falo que praticamente é o milagre de Deus mesmo para coisa. Então, assim, se a conta não fecha, faz o que precisa fazer e normalmente envolve cortar custos e despesas e focar em algo para aumentar a receita. Realmente a pessoa ela tem que ter uma importância nesse controle financeiro, né, Alfredo? Se ela não tivesse controle, ou seja, não desse importância no controle financeiro, realmente esse que é o fator
negativo no caso de um empresário, né? Até mesmo, eu nem digo como empresário, até como Os princípios são os mesmos. você entendeu? São Pessoa mesmo. física ou jurídica. Jurídico, você entendeu? Se não Talvez tivesse a complexidade um pouco maior, porque envolve, né, mais gente, mais gente. pessoas, mas é a mesma forma, e o controle é importante para as duas, porque como é que sabe que a conta não está fechando, entendeu? Se não tem controle, você não tem números, né? Então, tem uma frase que eu gosto de citar, que é do Peter Drucker, que é tido, né, como uma das referências na administração moderna, que é: aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Então, se eu não estou medindo quanto que está entrando e quanto está saindo de dinheiro, eu não estou gerenciando, eu estou só olhando para a conta bancária. Se tem dinheiro lá, eu acho que estou rico, está bem. Agora, se não tem, eu acho que estou quebrando, entendeu? E muito empresário gerencia empresa assim. dessa forma, quer dizer, não mede, você não está medindo, então... Não tem controle, não tem ali uma visão, por exemplo, do resultado, fluxo de caixa realizado, fluxo de caixa projetado, uma DRE gerencial. Esses dias eu fiz uma conversa com um possível novo cliente que ele não sabia falar quanto que a empresa estava faturando. Normalmente, faturamento é uma coisa que os empresários sabem, porque ele quer saber quanto que está vendendo, quanto que está faturando. Eles não Mas sabiam. no caso dele, ele não sabia nem isso. Então, numa situação assim que aparentemente delicada, ainda tem, pelo que eles me falaram, ainda tem como reverter e ajustar, mas se continuar, se não fizer uma intervenção e não mudar, do jeito que está indo, o final vai ser ruim. Aquele tá popular, né? Vai quebrar. A vaca vai pro brejo, Vai né? pro brejo. Eu sempre falo o seguinte: a coisa primordial na empresa é a gestão financeira. É ter realmente uma pessoa capacitada para saber gerenciar aquele setor. Uhum. E se tiver, rapaz, ganham todos. É. Ganham todos, É entendeu? fundamental. É fundamental. Então, igual vamos falar, né? Lá atrás, quando eu comecei, quer dizer, não souberam ser um bons gestores nas contas, nas finanças, deu no que deu, né? E nada diferente. E olha, também um bom exemplo do controle. Se tivesse alguém controlando com seriedade isso, esse dinheiro não tinha escorrido pelo ralo. Provavelmente quem achou a brecha ali já estava roubando há muito tempo. Quando descobriram, já não tinha jeito foi isso, mais. entendeu? Foi as coisas foram Então, acontecendo. controle. É o controle. Que é um reflexo do amadorismo, do achar, não, tá bom assim, né? A gente sempre fez assim, né? Isso. Família, todo mundo confiável. Mas assim, dinheiro, gente, confiança de dinheiro é controle, é auditoria no centavo. Eu falo, você tem que controlar, a conta tem que bater Um centavo, no centavo. Engraçado, você fala um centavo, entendeu? O meu imposto de renda do ano retrasado, restituir, deu quase 9 mil. Só que caiu na Maia Filha, por quê? A informação que eu recebi da Unimed foi no final 2 centavos. Entendeu? Assim, no final do que eu gastei, deu no final 2 centavos, né? Aí o que a Unimed passou para a Receita, dava 1 centavo a mais. Passou no final do valor, por exemplo, 12 mil que eu gastei, dura 2, passava para mim. E a Unimed passou 12 mil... O governo. E aí? Esse 1 centavo, rapaz... Opa, você me permite, eu vou usar esse exemplo aí nas minhas palestras, nas Pode minhas usar. Entendeu? Aí acontece, aí o Unimed... Teve a dor de cabeça de ter que justificar. Entendeu? 1 centavo. Aí acontece, foi para Malha Fina e eu falei, não, eu tô tranquilo. Atrasou sua restituição. Não, e acabou que eu passei por lá ainda eu achei que ia receber nesse dia 30 agora. Recebeu até hoje. Entendeu? Aí o contador pediu para me levar lá agora, do ano retrasado. Aí eu tenho que marcar lá, pegar lá para me levar lá para mim, entendeu? Olha só. Fica de 1 centavo. Entendeu? Então, quer dizer, você falou 1 centavo, é tão sério esse negócio? Então, se não Lá bateu... como a gente faz, Albert, a gente cuida que a gente chama de conciliação financeira de muitos clientes, sabe? Então, a gente pega os extratos de banco, via sistema, claro, né, com toda a segurança, e a gente confere tudo que entrou e saiu de dinheiro das contas dos clientes com o software para bater, identificar direitinho. Então, assim, quando o saldo não bate, a nossa equipe lá, ela vai até o final para descobrir por que não bate.
Se não está batendo é porque está faltando alguma informação ou tem alguma informação errada. Quer dizer, Enquanto não descobre o saldo não está batendo, a gente não segue em frente. assim que um centavo faz diferença, né, rapaz? É violento, rapaz. Eu tô lá, mas eu tenho que resolver esse negócio aí, porque, enfim. A gente é sobre cristianismo, por exemplo, cristão que só nega impostos. Não deveria, né, Robert? Só negar, infelizmente, só nega. Na prática, na realidade, só nega. Mas eu penso, tá, Robert? É uma opinião minha baseada na interpretação bíblica, tá? Que não deveria. Porque Jesus, ele ensinou sobre isso quando foi questionado. Paulo ensinou sobre isso também. E, né, Jesus foi bem claro. Quando perguntaram para ele lá, né, sobre se ele achava que era justo pagar imposto para Roma. Então vamos pensar aqui junto comigo, Robert. Naquela época, o povo de Israel ele era subjugado pelo Império Romano. Ele não tinha liberdade, ele era obrigado a pagar. Então, assim, o contexto deles era muito pior do que o nosso aqui. A gente paga imposto para o nosso governo. Eu posso não concordar com a maneira que ele administra, posso ser de direita, de esquerda, de centro, o que for. Mas eu estou pagando imposto para a administração do nosso país, do Brasil. Naquela época eles pagavam imposto para uma... Imagina se os Estados Unidos que governasse aqui e a gente tivesse que pagar imposto lá para o presidente deles para ele decidir o que ele ia fazer por nós. Era o contexto deles na época. E Jesus mandou rodar a moedinha lá e falou, ó, de quem que é essa cara aí? É de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, paga os impostos que são devidos para aquela geração. Se é justo, se não é, outra história. Paga o imposto. Paulo ensina, né? Dai honra a quem honra, dai tributo a quem tributo. Então, eu penso que o cristão sério, que quer dar um bom exemplo e viver de acordo com a palavra, ele deveria recolher os impostos seriamente, né? Sem sonegar. Óbvio que ele tem que buscar a melhor estratégia fiscal, e para isso tem muitos especialistas, tem pessoas que podem ajudar para ele achar a maneira legal de pagar menos imposto, aí, seja na pessoa física, né, ou na pessoa jurídica. Eu penso que o cristão não deveria sonegar. E até mesmo quando sonega, está indo contra os princípios, né? Da César, que é de César, que é de Deus, Deus, né? Por aí vai. E até mesmo a pessoa, quando ela não sonega, a tendência dela é crescer. Sim. Haver um crescimento, né? Eu penso assim. Se sonega, já vai ser errado, então já está dando vazão ao inimigo. Dá brecha. Dá brecha, entendeu? E eu vou te dar um exemplo prático também que eu vejo assim, né, no dia a dia. Às vezes eu vou trazer para o contexto do empresário, que eu mais acompanho, né? Mas às vezes o empresário ele gasta tanta energia para fazer lá o esquema para sonegar, entendeu? Ele tem que... Porque para sonegar hoje, você tem que fazer um jeitinho. Você tem que fazer o famoso caixa 2, você tem que ter o fiscal e o não fiscal. Então, se ele gasta tanta energia para sustentar aquilo ali, que eu falo assim, cara, se ele pagar certinho e gastasse energia para gerenciar o negócio dele, para né, dar certo e melhor, conseguir pagar, ele estaria tendo um bom resultado e dormia com a consciência tranquila. Chegar tranquilo. Você falou, o desgaste é tão grande. Eu tenho que falar, a questão, até a questão preocupação toda, rapaz. Sim, se a casa cair, se der ruim, se eu cair na malha fina, o que eu ponho, o que eu não ponho. Eu faço e hoje está tudo cruzado. Você deu o exemplo aqui agora, né? A malha fina bater num centavo. Então hoje o governo está fechando tudo. A tecnologia hoje propicia isso. Então, assim, é uma questão de tempo. Uma hora casa cai. E aí fica difícil de novo, porque você vai ter que fazer você vai ter que pagar a multa e juros. Hoje, na pessoa jurídica, se cair vou chamar assim, da malha fina fiscal lá do jurídico, eles retroagem de 5 anos, Robert. Como é que é? Eles retroagem para fazer uma auditoria de recolhimento de impostos em 5 anos. Imagina se esse cara estava ali sonegando durante 5 anos e o auditor fiscal descobre, vai tomar multa em cima disso tudo e vai ter que pagar, retroativo. 5 anos. Dependendo da empresa. Vai ser maior do que o lucro que teve. Sim. Eu falo se andar na legalidade, nada melhor.
Entendeu? Então, eu faço assim porque malha fina, esse negócio nunca caí devido a essa Não, situação, foi né? Aí eu fiquei assim, pô, mas aí o contador que faz pra mim, eu olhou lá e falou, Rafa, isso foi isso aqui. Aí peguei lá para o médico, mandaram para cá de uns centavos, quer dizer, uns centavos e, enfim. Mas caí devido a essa situação. Mas é ruim, rapaz. Quando você anda numa ilegalidade, quando isso acontece, até que você comprova a situação. Enfim, quando é empresário, agora se você fala retroativo a 5 anos, é um prejuízo que vai ser maior ainda. Tem outras coisas também que, né, um amigo compartilhou comigo esses dias, por exemplo. Na pessoa jurídica, você recolhe o imposto baseado no percentual lá, né, no simples. Vai subir ali de 6, pode chegar até 20 e poucos por cento. Mas a maioria está lá em 6, 10, 15, né? E aí uma cliente dele, né, da área médica, ela tinha parte dos atendimentos dela que ela não declarava. E aí recebia na pessoa física. E aí ela caiu na malha fina. E aí o governo pegou tudo que entrou na conta dela de pessoa física e tarifou em 27,5%, que é o pessoa física. Quer dizer, então, ao invés dela pagar 6, pagou 27. Pagou 27,5. Quer dizer, pegou tudo. E eles pegam tudo. Aí na hora que você deu a brecha, o que eles precisam para... Aí eles vão olhar o melhor pro governo. Não quer saber, não tem choramidói, nada. Então eles vão... Doa quem doer, mano. Acabou. E eles querem ver realmente... paga ou paga. No máximo eles vão te deixar negociar lá para pagar suas prestações, vezes, mas vai ter que pagar. E aí com multa, juros e... Tem que pagar, você não tem como não pagar. Ô Alfredo, como administrar uma empresa para a glória de Deus? É tão bacana assim, né, para a pessoa, entendeu? É tão bacana se a pessoa fazer empresa, e que aquela empresa seja para a glória de Deus, olha que bacana, entendeu? Que Deus lhe seja honrado. Uma coisa, eu já até falei sobre o Luciano do Hang, da Javan, enfim, ele tem um trabalho assim bacana, ele fala que os funcionários são os colaboradores dele, que é a coisa toda. Então você vê que trabalhar assim ali você vê que as pessoas têm que a tranquilidade de trabalhar, entendeu? Então você vê que ali o cara tem um apreço assim, por Deus, que é coisa toda. Então você vê que ali ele não só honra os funcionários, mas honra a Deus. Então eu acho bacana assim, o trabalho dele é um cara que tem crescido demais da conta. É bacana. E a loja dele não é lojinha, são mega lojas. É verdade. Aí você vê realmente como que Deus age, como Deus abençoa, né? É um cara que você vê o seguinte, não tem nada que consta contra ele, né? Ao que tudo indica, né? Tá numa caminhada boa, você entendeu? Mas sobre essa pergunta que eu falei com você, como administrar uma empresa para a glória de Deus? Então, Albert, vamos pensar assim, vamos começar, acho que tem 2 pontos que eu penso que são importantes nisso aí. Primeiro é o temor a Deus mesmo. Então, assim, se eu acredito que Deus existe, se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, isso tem que refletir em todas as áreas da minha vida. E aí vem o segundo ponto, que muitas pessoas acham que a gente é uma pessoa na igreja, né, uma pessoa com Deus, mas nos negócios é outra coisa, ou na profissão é outra coisa. Não existe uma separação. Não existe 2 caminhos, é um só e pronto, acabou, é um só Deus. Ou a sua vida inteira ela está, né, debaixo da graça de Deus e do temor a Deus, ou nenhuma tá. Então, assim, não tem como você, eu sou crente, sou cristão, mas nos negócios aqui Carrasco, é isso, faz isso, então, rouba. Deus tem que participar, né, de tudo. Uma outra coisa que eu considero e que eu acho importante para o empresário, por exemplo, ele entender que uma vez eu já ouvi uma pessoa falando assim que chamou Deus para entrar na sociedade com ele, no negócio, que Deus era o sócio dele no negócio. Eu entendo e acho que é uma motivação até legal falar isso, mas Deus ele não é sócio. Ou ele é dono ou ele não é. Então, assim, se eu entendo que minha vida é dele, meu negócio é dele, minha família é dele, meus filhos, eu sou um administrador, entende? Então, no negócio, se eu quero, né, honrar e glorificar a Deus com o meu negócio, eu preciso meio que estar em sintonia com ele para saber se o que eu estou fazendo como administrador da empresa está agradando a ele, né? Se eu estou levando a empresa para o caminho que ele planejou para ela, se a maneira que eu lido com o dinheiro dela, com a liderança das pessoas, com os parceiros que eu tenho, com os clientes, se tudo isso está agradando a Deus. É óbvio que não somos perfeitos e a gente erra, vai tomar decisões erradas, mas eu falo que
a motivação do coração. Então, assim, quando eu abro uma empresa e eu já sou cristão, por exemplo, primeira coisa, até antes de abrir, é saber, Deus, se eu tenho propósito nisso, é para eu abrir mesmo, é o Senhor que está abrindo essa orientação porta. de Deus. E nada melhor, né, Alfredo? E aí, isso se reflete no dia a dia, né, na gestão da empresa como um todo. E deixar Deus agir. Tudo, qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre peço a Deus para dar orientação e falar mesmo, usar. Então eu falo que, assim, quando você coloca Deus à frente, as coisas sobressaem. Sim. Só tem de dar certo, entendeu? Então aí é a melhor coisa, você colocar nas mãos de Deus. E isso tem que ser diariamente, né, Robert? Porque é tudo muito dinâmico. Quando você assusta, surgiu uma oportunidade de uma parceria, uma oportunidade de você contratar alguém, né, é o próximo passo, e às vezes a gente começa a fazer do nosso jeito, né? E aí pode ser que lá na frente o Espírito Santo vai te falar assim, mas eu não falei que era para você fazer essa parceria, você não orou, você não me consultou, e aí você pedir a Deus para consertar suas cagadas, quando a gente tem humildade para pedir, às vezes ele ainda é gracioso e misericordioso e fácil. De te ajudar e acertar aquela cagada que você fez ali, sem orar, sem nada, entendeu? Eu ia até te perguntar aqui, Alfredo, se sobre essa questão mesmo da pessoa ter como Deus sócio, né? Mas você até falou aí, né? Como diz, é correto afirmar que Deus é sócio da sua empresa? Eu penso que não, tá, Robert? Eu já li até um livro, eu acho que o autor é bem legal também. Eu faço assim, a gente tira o que é bom, retém o que é bom e descarta o ruim, que chama sociedade com Deus. Deus, ele é dono, ele não é sócio, né? Até sócio fala sobre sociedade, Bíblia, né? O sócio, por exemplo, dependendo da sociedade, você tem direitos iguais, você tem um direito majoritário. E Deus, ele não é nosso sócio, ele é nosso dono, né? Quando a gente fala assim que entregou a vida a Cristo, você entregou tudo, é o senhorio, né? Ali, o senhor é do senhor com o escravo. A analogia que deveria ser feita é isso. Eu não sou dono da minha vida, eu faço o que o meu dono quer que eu faça, entendeu? Se ele quer que eu seja um empreendedor, um empresário, e eu creio que Deus tem esse tipo de chamado, porque tem muita gente que acha que chamado é só lá dentro da igreja, é só ser pastor, ou é cuidar de um ministério lá. Não, eu tenho convicção de que Deus chamou alguns, né, pessoas da nossa geração para ser empresários e serem muito bem-sucedidos naquilo que eles fazem. Assim como chamou outros para serem, sei lá, presidentes, para serem funcionários. Tem um chamado, enfim. Mas a coisa é realmente, como você fala, questão de ser sócio a perspectiva é diferente. Diferente, muito diferente. E isso vai fazer, se a gente considera que ele é sócio, pode ser que a nossa perspectiva fique errada na hora de tomar decisão mesmo, de prestar contas. E quando você realmente está na dispensação, que ele é o dono, sim, aí acontece, aí realmente as coisas sobressaem melhor, né? E vem uma responsabilidade, porque se ele é dono, nós precisamos prestar contas aqui e vamos prestar ainda mais, do meu ponto de vista, lá, quando o nosso tempo se findar aqui. Ele vai te perguntar, o que você fez com essa oportunidade que eu te dei de ser empresário, né? Com a empresa que eu te dei, né? Com os talentos que eu te dei, com o tempo que eu te dei. Um enterrei, outro... Mas Filho, como fazer os momentos que dá vontade de desistir? Porque eu vou falar com você, negócio, meu amigo, meu irmão, que às vezes você tá na caminhada e te dá aquele desânimo, eu vou desistir, aí não tá caminhando, eu vou desistir. Eu vou te falar com você, rapaz, Eu já passei por isso. Já passou, né? Já. E nesse momento, o que você tende a falar, meu amigo? Robert, vamos lá, algumas coisas que eu aprendi. Primeiro, não tomar decisão nenhuma nos momentos de alta emoção, vamos dizer assim. O momento de crise é o momento que você está com emoção, né, à flor da pele. Quando você está pensando muito em desistir é porque você está se sentindo pressionado, às vezes frustrado, as coisas não estão dando certo. Então, é melhor você esperar as coisas se acalmarem um pouco mais para você tomar uma decisão mais consciente, né? Porque senão você pode se arrepender. E eu acho que a resiliência, para mim, ela vem da convicção, principalmente do chamado e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, assim, vou falar comigo.
teve momentos que eu pensei em desistir da minha empresa, desistir da EC, voltar a ser, né, funcionário. Tem dor de Teve, cabeça com nada, teve. que é coisa, entendi. O que me manteve firme e perseverante foi a certeza de que quem me deu a EC foi Deus. Para mim foi muito claro isso. Quem me fez abrir a EC, se dependesse do Alfredo lá de trás, eu abri a EC em 2018. Eu não teria empreendido. A princípio eu não queria empreender, eu estava muito bem acomodado ali como consultor de vendas na área de tecnologia, ganhava bem, tinha um bom salário, mas não me sentia realizado. E minha conversão foi em 2013, né? Então Deus começou a mudar a minha maneira de pensar. E uma das coisas que ele me incomodou foi nisso. Ó. Você está aí, você tem um bom salário, você tem uma boa renda, mas você não está fazendo o que eu te chamei para fazer. Você não está usando o dom que eu te dei da gestão financeira. Eu já tinha formado na PUC, mas não trabalhava com isso. Então, num processo ali que eu sempre lembro disso, porque na época eu tenho um amigo da Central mesmo, a gente era do Luxemburgo na época, que ele trabalhou como coach um breve período de tempo. E ele me usou como cobaia num processo de coaching que eu queria me sentir realizado profissionalmente. Entendi. E nesse processo, Deus o usou para me encorajar a buscar cobaias que precisassem de ajuda com gestão financeira. E aí eu procurei, encontrei, ajudei essas pessoas, me senti assim muito realizado, vi que aquilo era o que eu queria fazer. Eu considero que a EC nasceu desse processo, entendeu? Princípio, né? Então, isso, né, acabei delongando um pouco, contei várias histórias, mas isso é o que me mantém nos dias difíceis, sabe? Eu lembro que, assim, foi Deus que me deu a EC, então, se Ele me deu, Ele tem propósito, alguns já estão se cumprindo, mas eu penso que tem mais. Então, vai ter momentos difíceis, se você trouxer aqui 10 empresários bem-sucedidos, eu tenho certeza que todos eles vão te contar momentos de dificuldade e depois os momentos também de crescimento. Porque todos nós não tem nada que é do dia para a noite, né, Rob? Até mesmo, eu já ouvi pessoas falar assim, estou construindo essa casa, agora vou desistir. Então você vê que não é só no lado empresarial. Fala assim, tudo que vale a pena na vida requer um sacrifício. Casamento requer, vida com Deus requer, filho, cara, entendeu? Filho, doideira. Não. eu vai chegando a uma certa idade, aí você, essa preocupação, que é coisa toda, vou desistir. Mas enfim, filho não desiste. Mas eu falo o seguinte, tudo tem suas dificuldades de você querer desistir, não só no lado empresarial, mas eu falo nunca perder a fé e sempre direcionando a Deus, né? Ficar na dispensação de Deus. A poeira baixar, confia, né? Ora. Aquilo que não está ao seu alcance, ora e descansa, meu amigo. E na hora certa, a cabeça esfriou, né? É igual na Bíblia até fala mesmo, a questão, por exemplo, você falou, o filho fez uma coisa, aí na hora, aquele momento que ele limpa o seu, você vai querer... Não é o momento. Deixa a poeira baixar, no dia você chega e conversa. Sim. Conversa, cabeça fria. Porque com a cabeça quente, você faz cagada, né? E lá na frente, amanhã você vai olhar para trás e arrepender. Por que não? Então, a própria Bíblia é o livro dos ensinamentos, né? Dos ensinamentos. Alfredo, o Rafael está perguntando aqui, quais são os riscos financeiros mais comuns e como mitigá-los? Os riscos financeiros mais comuns... Vamos lá, vou pensar assim, no contexto do negócio, né? O próprio risco de abrir o capital, né? Você coloca um dinheiro quando você começa a empresa, então, empresa por si só é um negócio de alto risco. De alto risco, né? Porque a chance de você perder tudo e ainda talvez até sair com prejuízo é grande. Então, você tem risco de negócio. Quando você vai fazer, por exemplo, um investimento, né, você precisa analisar o risco do investimento. E você tem investimentos de baixo risco, que também normalmente te dão uma rentabilidade menor. A gente deu o exemplo lá da pessoa que tem lá o imóvel dela, né? Se ela alugar aquilo ali, não é que ela não tem risco nenhum, ela tem o risco, por exemplo, de inadimplência. A pessoa pode entrar lá, não parar de pagar o aluguel, ela pode ficar no prejuízo. Mas se ela, ao invés de alugar, ela decide montar um negócio,
Se o negócio der prejuízo, ela perdeu a oportunidade do aluguel e ainda arcou com o prejuízo do negócio. Então, você tem riscos diferentes de acordo normalmente com o investimento que você vai fazer. Um risco também de você deixar o dinheiro parado na conta poupança, ele está perdendo o valor no decorrer do tempo. Então, é o risco de, tipo assim, 100 mil reais hoje não é a mesma coisa que 100 mil reais daqui a um ano, porque você tem o processo da inflação. Então, não é aconselhável você fazer isso. Então, que eu me lembro aqui, Robert, são esses os riscos. Você falou alguma coisa aqui agora, por exemplo, da poupança. Então, o que acontece? Qual seria a melhor, por exemplo, a pessoa tem 100 mil. Você falou a questão da poupança. Né? Qual seria a área melhor, qual seria o, para você investir aqueles 100 mil ali? Poupança, você acha que seria... Poupança, normalmente, ele não cobre a inflação. Ele é melhor do que você deixar na conta corrente que não está rendendo nada. É mais simples, não tem imposto diretamente ligado. Mas, por exemplo, a pessoa tem 100 mil, ela já tem um patrimônio legal para ela se capacitar para entender mais sobre investimentos e, se possível, dar até uma diversificada nesse investimento para que ele possa render um pouco mais do que a inflação, entendeu? Então, se, por exemplo, se essa é toda a reserva da pessoa, uma parte disso eu colocaria ali como um investimento de risco baixo, pode ser um CDB ou um tesouro direto, com liquidez alta e rentabilidade pequena também, porque o risco é baixo. Por quê? É para reserva. A reserva eu aconselho, seja para PJ ou pessoa física, que você tenha de 3 a 6 vezes a sua despesa fixa. Então, vamos pensar que essa pessoa lá que tem os 100 mil reais, que ela gaste 5 mil reais por mês. Então, para ela ter 6 vezes isso, ela tinha que ter 30 mil de reserva. Então, 30 mil eu colocaria um CDB que renda mais do que o CDI, né? Hoje você tem CDBs de baixo risco que vai te dar 100, 110, 105% do CDI. Ou no Tesouro Direto em alguma aplicação que seja coerente ali com o perfil dela também. Tem algumas boas aplicações lá. E os outros 70 eu procuraria diversificar, talvez assim, se a pessoa não quiser se capacitar muito e tal, buscar algum conselho para diversificar em fundos de investimento que sejam administrados, né, por pessoas especializadas, que tenham um histórico bom, para ver se ele rende mais do que esses 100% do CDI, né? Só para fazer esses investimentos, pessoal, das criptomoedas da vida, entendeu? Aí eu não aconselho. Se a pessoa não quer se capacitar, eu não iria para ação, não iria para criptomoeda, para coisas que tem... porque o risco é alto, teoricamente a chance de ganho também é alta, mas se der ruim, você vai ali, talvez a reserva de uma vida vai embora. Vai para o Guabate. Teve até uma reportagem sobre essa questão de criptomoeda. Enfim. É importante a pessoa entender o perfil dela também os objetivos, né? Para quê? O que ela quer? Daqui quanto tempo que ela vai mexer nesse dinheiro? Isso tudo influencia na decisão de investimento, tá, Rob? Para não ter eu não sou o expert, não é uma área que eu optei por me capacitar constantemente, mas o básico eu entendo porque é uma questão financeira, né? Esse dinheiro não pode ficar parado. Hoje, por exemplo, os clientes nossos que têm reserva na PJ, a gente não deixa esse dinheiro parado na conta corrente, ele fica lá rendendo lá no CDB do banco, porque além do negócio dele que rende muito mais do que isso, esse dinheiro também está lá se multiplicando. Se 1, 2, 3 dias que for, mas está tendo um rendimento. Está rendendo. Então você chega no final do ano, é um dinheiro significativo. Ainda mais empresário, ainda mais que esse tem os mega empresário, tem enfim, quantidade maior, então quer dizer, no final você vai ver que teve um lucro bacana, né? Quer dizer, não perdeu, ele complementa, né? Ele complementa o resultado do todo. Verdade. Eu estou vendo aqui, como controlar o fluxo de caixa diariamente? Como que seria essa questão de ter esse controle, né? Esse aí é pro contexto de empresa, né, Robert? Assim, você precisa desenhar, entender no seu negócio, né, na operação do seu negócio, a maneira que faz mais sentido para controlar realmente todas as entradas e saídas. E aí, nesse sentido, para controlar entradas, você tem que mapear seu processo de vendas,
para conseguir registrar todas as vendas novas que você faz e ali controlar os recebimentos dessas vendas. Então é a partir das entradas de dinheiro, né? Uhum. E na saída você vai controlar principalmente o custo, que está diretamente ligado a essas operações de venda, seja uma venda de varejo ou uma venda de serviço, né? E também controlar as despesas da empresa. E se você desenhar esse processo, né, fazendo o controle no dia a dia da empresa, com a ajuda de um bom software, por exemplo, eu aconselho, né, porque isso dá para fazer em planilha. Se quiser fazer em planilha, faz uma planilha inteligente, pelo menos, para ela facilitar. Mas no caderninho não dá não, porque você... Eu ia até te perguntar aqui agora, Pedro. A empresa não, ó. Eu até você deixou da minha boca. Eu ia perguntar assim, qual a ferramenta de software que você indicaria para isso? Você já falou aí, né? Qual que você indicaria para essa empresa? Eu gosto de falar, porque caderninho, a gente chega eu chego com essas lojinhas pequenas, aí eu vendi um quilo de fubá. Coloca ali, você sai notando, entendeu? Hoje, né? Mas a empresa grande não tem esse negócio, entendeu? Tem que ter um software, que é coisa toda. Qual desses você indicaria para essa eu vou falar de dois que eu conheço muito de perto e sou parceiro deles também. A gente usa para muitas empresas que a gente atende, né? Um se chama Conta Azul, é um software online que tem para desde o MEI até uma grande empresa e com valores de investimento diferentes. E que ele é bem intuitivo, a usabilidade dele é tranquila, ele tem muitos vídeos explicativos e ele, para pequena empresa, ele tem uma aderência muito boa. Atende bem, né? Atende muito bem. Bem, né? E tem um que chama Omie, que ele também é um player de mercado brasileiro, tem assim, milhares de empresas no Brasil, e ele já é um pouco mais robusto, um pouco mais complexo de usar, mas ainda é para o contexto de pequena e média empresa, e também tem uma aderência bem legal. Esses dois eu conheço de perto, mas hoje, Robert, a gente está na era da tecnologia, então tem muita oferta de software no mercado e softwares bons, né? E que você consegue contratar como serviço. Então, dependendo da área de atuação, vale a pena você consultar e descobrir as melhores opções dentro daquele contexto e fazer um teste para ver aquele que tem mais aderência no seu negócio. E aí, juntando essa pergunta com o que você falou, né, do controle do fluxo de caixa diário, você precisa amarrar a sua operação do negócio ao controle do software e financeiro. Porque se a sua operação estiver funcionando, mas de vez em quando você registra, uma coisa você registra, outra coisa não, o seu software vai ficar de lado. Você não vai conseguir tirar informações gerenciais dele. Então, precisar de ajuda, busca ajuda especializada, seja da implantação de software ou de algum consultor de negócios ou financeiro, mas amarra a sua operação do negócio ao software, porque aí você vai usar ele como uma ferramenta gerencial e não só um pedaço ali da operação da sua empresa. E às vezes não. Vamos usar às vezes sim. As pessoas, seguinte, porque cobra tanto para um gestor de financeiro fazer isso, mas eu faço o seguinte, é melhor você pagar um valor, mas saber que você vai ter um resultado positivo, você está entendendo? Porque ficar no escuro, tentando aqui, acaba que as pessoas dão tanto tiro aqui, às vezes aqui. até para o software mesmo, Robert. Tem gente que fala assim, não vou pagar R$200 um software por mês. Cara, se esse software às vezes te fizer economizar 3 horas no mês, ele já se pagou. Já pagou, acabou, entendeu? Agora o pessoal fica naquela questão, não vou, é porque tanto... Mas acaba tendo prejuízo maior do que se tivesse investido. Sim. Infelizmente o Brasil, quando fala em gastar, investir, tem essa dificuldade, meu irmão. Tem essa dificuldade. Então o que acontece? Às vezes... Tem que mudar a mentalidade. Porque senão... Entendeu? Aí a gente já entra lá atrás, quando tem uma gestão financeira. O que acontece na quinta série, colocar a quinta, sexta série, gestão financeira, já coloca, aí já entra nessa situação. Isso é uma bagagem, igual a gente falou, não tem como separar a vida de trabalho da vida com Deus. Não tem. E da mesma forma, não tem como separar o que você é na gestão financeira pessoal da profissional. Você acaba levando uma coisa para outra. A pessoa que ela é amadora no financeiro pessoal, ela é no da empresa. É empresa, quer dizer, o cara no amadorismo o tempo todo. Se ela não mudar a mentalidade... Entendeu? Deixou de acontecer, deixou de crescer e ficou no amadorismo.
E a vida é feita de oportunidades, hein? Sim. Se a pessoa tem boas oportunidades e souber usar, é aquele ditado popular, né? O cavalo tá passando arriado. Então a pessoa, se ter essa visão de pegar e montar e fazer as coisas acontecer, beleza. Mas se não tem, meu irmão, deixou de crescer, ficou no amadorismo, perdeu a oportunidade. E o tempo passa muito rápido, viu? Passou, acabou, viu? O Alexandre está perguntando aqui o que é capital de giro e como calculá-lo. Tá. Capital de giro é o dinheiro que a empresa precisa para manter a operação dela. O giro vem dessa questão, né, de girar. Normalmente, capital de giro é muito associado para empresas de varejo, né, que compra e vende produtos. Então, para você manter o seu estoque, né, para conseguir vender produtos para o seu público, vamos dizer assim, você precisa ter dinheiro para bancar aquele estoque, entendeu? Então, o termo capital de giro vem disso, de você calcular, e aí você tem métodos e ferramentas para isso, calcular quanto que você precisa manter de capital na empresa para conseguir bancar esse giro de estoque. E em empresas que não trabalham com varejo, eu falo que também é necessário você ter um dinheiro, e aí normalmente eu chamo de reserva financeira ou reserva de oportunidade. Antes eu chamava de reserva de emergência, mas é reserva financeira. Por quê? Porque às vezes essa reserva também ela pode ser usada para uma oportunidade, para potencializar um resultado. Então, assim, é o dinheiro que a empresa precisa para ter fôlego, porque, por exemplo, toda empresa pode passar por imprevistos ou queda de faturamento. Então, às vezes, você não estava contando, sei lá, você tem um equipamento lá na sua empresa que deu um problema. Estragou. Você não estava contando com isso, você vai ter que gastar um dinheiro. Se você não tem reserva financeira, capital de giro, você vai ter que pegar no banco. Aí, se você pega no banco, você pega com juros. E aí, isso prejudica o resultado da empresa. Então, essa reserva ou capital de giro é importante para a saúde financeira da empresa mesmo. Já não tem esse problema, esse risco da pessoa fazer um empréstimo hoje, infelizmente... É porque às vezes depois a conta não fecha, né? Fecha, porque fora o que você já precisava para a operação, você precisa bancar esse juros ali. Outro exemplo que eu dei só rapidinho para fechar é a queda de vendas, né? Então, sei lá, você tem uma empresa que você tem equipe de vendas, imagina que seu melhor vendedor ficou doente, então sua venda vai cair. Se ela cai e você não tem capital de giro, você vai começar a ter problema para pagar compromisso. Ou num pior cenário, realmente você perdeu o seu melhor cliente. Isso acontece. As vendas, por mais que uma empresa às vezes ela vem crescendo, ela pode lidar com uma queda de faturamento. E aí você precisa, né, de um fôlego financeiro para bancar isso. Pensar, né, Pedro, que eu faço, igual você falou, é uma empresa que depende quer dizer, grandes empresas hoje tem seus vendedores, enfim, mas se o melhor vendedor tem uma doença... Às vezes é o dono, imagina, você é o dono da empresa, é você que vende. Se você ficou doente uma semana parado, o faturamento vai cair. Caiu. Se você não tem reserva, você perde um grande comprador, se você perde. Então é o seguinte... Isso... Aí, lembra que você falou do risco? São riscos do negócio. O negócio tem isso. Inadimplência, por exemplo. É um risco. É um risco. Imagina se o melhor cliente quebrou e te deixou no prejuízo. Se você não tem uma reserva, às vezes você vai junto com ele. Verdade. Você quebra também, velho. Eu falo assim, a pessoa tem que ter uma poupança mesmo, entendeu? Tem que ter uma poupança, essa reserva mesmo, ser empresário mesmo. É a margem, porque essas coisas são comuns de acontecer. O mundo empresarial tem essas situações que realmente tende a acontecer. E não dá para prever. Não dá para prever, entendeu? O Paulo está perguntando aqui, Alfredo, como definir um orçamento empresarial eficiente? É uma pergunta boa e, assim, precisaria de mais tempo para falar mais sobre isso. Mas dá só uma pincelada. Assim, é importante isso junto com planejamento. Planejamento também, reserva, seu estudo, né? Porque você precisa olhar para o seu negócio. Vamos pensar o seguinte, se é um negócio que já está em andamento, para fazer um bom orçamento, você precisa olhar os resultados dos anos anteriores, pensar o que você está projetando, né, para o próximo período. Normalmente, sei lá, vai fazer orçamento do ano,
E pensar como que vai ser o crescimento, como que o crescimento do faturamento vai... Quer dizer, se você estiver projetando crescimento, porque às vezes você pode projetar também um ano de estabilidade ou até de queda, mas você vai projetar primeiro faturamento, depois imposto, custos, a margem de lucro, depois as despesas e para chegar ali no lucro operacional. Então, o orçamento empresarial, para quem já tem histórico, a gente olha para o histórico dos anos anteriores e projeta o próximo ano. Para quem às vezes está começando agora, você vai ter que fazer por estimativa mesmo. Eu estou entrando, se possível, tenta pegar informações com outras pessoas que já trabalham naquela área, se você tiver contato, e aí você vai dentro do plano de negócio fazer o orçamento ali para aquele ano. Só de sua fala já deu uma luz, viu, gente? Gente, se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve, compartilha. Ó, se não está seguindo nós aí, segue aí, viu? Nós precisamos dos seus compartilhamentos, seus likes e também de nos seguir para nos fortalecer na nossa caminhada, viu? Ô Alfredo, vamos fazer uma pergunta aqui e vamos estar encerrando. Já passa tão rápido que a gente não percebe, entendeu? Quando o papo é bom, aí... Não, e financeira, sim, financeira é uma área igual torno de repetir, torno de falar. São duas coisas que eu sempre falo, por exemplo, aí você fala que o Brasil o acidente de trânsito mata mais que lá fora nas guerras, né? Por quê? Porque é o seguinte, você não tem uma educação de trânsito nas escolas. Eu sempre tenho falado, já sugeri essa ideia para os políticos, mas, enfim, se colocar, por exemplo, educação financeira na escola, até de início, porque depois de velho você não consegue isso, entendeu? O ideal é que seja desde a base. Desde a base. Você coloca a educação de trânsito nas escolas também. Então é o seguinte, o que você fala para uma criança hoje, você orienta, você fala, você explica, mostrando o melhor caminho, e já quando ela chega em casa já fala, papai, tem que ser dessa forma, quer dizer, a própria criança já começa a incustir, quando você está errado no trânsito, a própria criança que aprendeu na escola, papai, você está sendo assim, papai, você deu então... Quer dar um exemplo legal, Robert? Desculpa te interromper. Hoje nas escolas falam muito sobre educação ambiental, né? De não jogar papel no lixo, de cuidar da natureza. É um tema que eu vejo que as escolas, de um modo geral, falam e as crianças aprendem. Às vezes vê o pai lá fazendo, vai e já corrige. Então, se tivéssemos também esse incentivo na gestão financeira, né, de como lidar com finanças, eu acho que seria de grande valia. Grande valia. Olha que importância que é. Porque é o seguinte, de cedo você começa as coisas, Sim. Trabalhar, incutir na cabeça, amadurecer com a ideia. Quando você chegar a uma certa idade, é o seguinte... Já tem uma base boa. Uma base boa. E quanto tempo depois de diversos ensinar, mais difícil. É mais difícil, só na base da pancada na cabeça. Tem uns marmanjos lá que é difícil, Robert. Não, eu vou te falar que você passa raiva, entendeu? Passa raiva, então é melhor nem... Então, de novo, que na base, a própria palavra fala, é na base, né? Você construir uma casa na areia e na pedra, quer dizer, a pedra é a base, né? Então você sabe que é a base de criança, tem que começar, tem que colocar mesmo, e se ensinar, incutir essas coisas, que sabe que vai ter um resultado positivo melhor, né? Sim. Alfredo, fazendo por exemplo, vou colocar várias coisas aqui. Como manter o equilíbrio entre a vida com Deus, família, empresa e igreja. É o que você falou anteriormente, que às vezes a pessoa na igreja é uma coisa, lá fora outra, né? Mas como é manter esse equilíbrio todo? Robert, eu acho que um pouco da resposta eu já dei lá no outro papo que a gente conversou, que aí eu acho que nesse caso começa com a questão da boa mordomia, né? Nós temos uma vida que tem várias áreas para a gente administrar. Então a gente precisa manter o equilíbrio, porque se a gente privilegiar só um desses lados, o outro vai sentir. Porque não tem como você deixar sua família de lado enquanto você cuida do trabalho. A gente é um só. Então, realmente, eu acho que faz parte da boa mordomia buscar esse equilíbrio e a sustentabilidade entre a energia, o tempo, o dinheiro que eu invisto, por exemplo, trabalhando, gerando renda, mas também cuidando da minha família, cuidando da minha própria saúde, né, fazendo coisas que eu gosto, investindo em obras sociais e também em servir a minha igreja local.
e sempre tentando agradar a Deus, porque eu creio que Deus tem um plano para todos nós. E se ele tem um plano, ele também tem expectativas, né? A gente falou da parábola dos talentos, o dono do dinheiro lá, dos talentos, né? A parábola fala que ele saiu para viajar e confiou talentos para os empregados dele. E que quando ele voltou com a expectativa de ter retorno naqueles talentos. E essa parábola, né, Jesus deixa claro que é uma analogia de Deus, do próprio Jesus com a gente, né? Ele nos confia talentos, e que aí eu acredito que esses talentos vai desde realmente as habilidades que a gente tem, as oportunidades que a gente teve no longo da vida, o chamado, seja empresarial, ou seja uma liderança de célula, seja no pastoreio de uma igreja, seja na liderança onde for, os relacionamentos que a gente tem na vida, e ele espera que isso tudo dê fruto. Fruto para quem? Para ele mesmo, né? Fruto para a eternidade, fruto para Deus. Então, faz parte, eu acho que, da nossa vida, uma vida de intimidade com Deus, para entender se a gente está indo no caminho certo nisso, né? Fechando e juntando com aquilo que eu falei também, se a gente entende que a gente é só administrador, o dono é ele. Então, se eu em constante relacionamento com ele, eu preciso saber, Deus, estou cuidando bem da minha esposa, estou cuidando bem dos meus filhos, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu ajuste, estou gastando tempo demais com o trabalho, deixando eles de lado, e às vezes o próprio Espírito Santo vai nos falar, né? Porque a gente tem algumas tendências naturais nossas, né? Ser humano, Alfredo, que às vezes a gente são as válvulas de escape, né? As áreas de fuga, que às vezes o cara tá lá trabalhando o dia inteiro. Você vai entender, mas por quê? Né? Por que ele não quer voltar para casa? Por que ele tá trabalhando 12, 13, 14 horas por dia? Por um lado pode ser que ele tá fugindo de alguma coisa em casa, mas por outro também pode ser que ele não tenha fé de que é Deus que sustenta, ele acha que é ele que tem que trabalhar 12, 14, 15, 16. Igual doido para... Porque senão não dá para pagar as contas ou o padrão de vida que ele quer, entendeu? Então acho que o equilíbrio, o segredo está no relacionamento com Deus. Com Deus, né? E o melhor que há, né? E a palavra vai nos trazer ensinos também, né? Não, lendo a palavra. Porque ali Deus já deixou muitos princípios que, se a pessoa andar em cima deles, ela vai estar debaixo da bênção, né? Mas se ela ignorar também, ela sai da bênção, e aí as coisas tendem a desequilibrar. Desequilibrar. Não é melhor do que sempre a dispensação de Deus, sempre de orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala de diversas formas, entendeu? Diversas formas. Então, assim, e nada melhor. Aí você sabe que as coisas tendem a caminhar para o lado positivo. Então, nada melhor. Não é pela sua própria vontade, né? Porque muitas vezes a nossa própria vontade... Às vezes a gente vai pelo momento, que é momentâneo, que é coisa doida. Eu falo que o coração do homem é enganoso. Né? Tem hora entendeu? que nosso coração nos engana. Entendeu? Então e ter aquela calma e o Espírito Santo falar e pronto, vai na tranquilidade. Ô, gente, também ouça-nos pelo Spotify também, viu? Tem cada entrevista maravilhosa, cada tema importante, seja na academia, seja dirigindo e ouvindo lá no Spotify. Beleza, gente? Ô, Alfredo, nós estamos chegando na reta final, meu amigo, já quase 1h40 de bate-papo, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe, entendeu? Sim. E o tempo, eu falo que o bate-papo financeiro, ele é maravilhoso, entendeu? Ele, assim, te traz muito conhecimento, desperta muita coisa, enfim. Então, assim, o bate-papo, se a gente for continuar aqui, vai ficando... Dá para ir mais uma hora, não dá? Dá mais uma hora ou para mais, viu? Ou mais, viu? Gente, as perguntas que tiver aqui, vamos estar passando para o Alfredo, vai estar respondendo. Chegamos no nosso tempo aqui. Alfredo, suas considerações finais, meu amigo, tá aí. Mais uma vez, Robert, eu quero te agradecer, né, pelo convite. É uma honra participar aqui do Top Demais Podcast. E falar sobre um assunto que eu amo mesmo, né? Eu sempre gostei de finanças, cristianismo e empreendedorismo. Depois que Deus me devolveu a coragem para empreender, abrir a minha própria empresa, e deixar, talvez a mensagem final é de realmente entender que a nossa vida, foi Deus que nos deu o dom da vida, e Ele tem um plano, tem um propósito para as nossas vidas, e buscar a sabedoria do alto, né, para a gente, seja para administrar as finanças pessoais ou da empresa,
é talvez o principal, é o primordial, é o mais importante, né? A Bíblia fala assim, para buscar a Deus em primeiro lugar, que todas as outras coisas são acrescentadas, né? E esse, para mim, está lá em Mateus 6,33, é um lema da minha vida mesmo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes são acrescentadas, né? Ali está falando especificamente de comida, bebida e roupa, que são coisas básicas que todo homem ele precisa, ele quer. Então, buscando em Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, buscar o desenvolvimento pessoal, a capacitação, né? Ouvir um podcast como esse. Hoje, comprar um livro sobre finanças, se você comprar novo, é um investimento que não é fora da realidade, mas você ainda tem como comprar usado hoje em dia na internet. Compra com preço bom ali, um livro que pode te enriquecer para você se aperfeiçoar, fora os cursos, tudo que tem disponível hoje, né? Deixo até aqui, se você me permite, o convite. Eu ia até falar para você deixar o seu telefone, seu contato, se puder ter sua rede social, sim, fique à vontade. Para nos seguir lá nas redes sociais, o Instagram da AEC é @AEC Gestão Financeira, escreve AECK, que é do meu nome aí, que o Robert ficou com dificuldade de ler no início, Alfredo Kenfels. Se quiser procurar pelo nome, tem o meu pessoal também, que lá a gente procura deixar conteúdos para encorajar mesmo, aí o nosso foco principal são os empreendedores, né, a fazer uma gestão financeira melhor. E a gente tem cursos digitais, a gente está aumentando nossa presença no digital, então vai ser um prazer, se tiver alguma dúvida, quiser mandar um direct lá, eu faço questão de responder pessoalmente. E busca capacitação, porque tem, né? Seja comigo, com a EC ou com vários outros influenciadores aí que mandam muito bem nessa área de gestão. Alfredo, mais uma vez, repete seu Instagram, por favor. Que AEC Gestão Financeira. AECK Gestão Financeira. Bacana, viu? Alfredo, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, sem sombra de dúvida, de grande conhecimento para nós. Pessoal, nos segue lá, compartilha, estamos no Spotify, deixe seu like e se não está seguindo, segue nós lá. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau.